Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma Caia Delas no ar. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, uma amiga muito querida, que a gente não se via pessoalmente há muito tempo. Mas antes de apresentá-la para vocês, contar um pouquinho do trabalho dela aqui, dessa trajetória incrível que ela tem, eu quero pedir para vocês seguir a gente em todas as redes sociais. Então, a Câmara de Macaé, tá? @Câmara de Macaé, no Instagram. Aqui no YouTube é muito importante também que você compartilhe esse programa nas suas lives, enfim, nos grupos também do WhatsApp. Compartilhar no Instagram, no Facebook, para o pessoal conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer um pouco também mais da nossa convidada e tudo que traz aqui nesse canal, tá? Então segue a gente, compartilha, deixa um joinha e deixa um comentário aqui, tá bom? E agora vamos apresentar Daniele Taveira, advogada criminalista. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu que agradeço imensamente. Vamos tentar conduzir da melhor forma. Está nas suas mãos hoje. Não, tá com você, amor. Hoje o programa é seu. Você fala muito bem, tem uma trajetória muito incrível, macaense, raiz. Eu também sou macaense. É difícil a gente ter uma macaense. Já pode pegar os números agora da hora e do dia e jogar na Mega Sena, que isso é um fato raro, né? É verdade? Assim. Bom, vamos fazer. Aí a gente racha. Com certeza, isso é fato. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente quem é a Daniele Taveira, 38 anos, macaense, mãe, filha, esposa. Conta um pouquinho pra gente quem é a Daniele. Ai, meu Deus, quem é a Daniele? Daniele hoje são multifunções, multifaces, mas Daniele é filha de Dona Cida, filha de Arthur, 38 anos, advogada, graças a Deus, minha melhor escolha, eu costumo dizer. Na verdade, eu acho que eu já nasci advogada, eu sempre falo isso, né? Que eu nasci advogada, e aí eu fui encontrando esse caminho aí no curso da vida mesmo, e a OAB só fez validar. Eu outro dia fiz até um post no Instagram dizendo que eu sempre gostei de brigar pelas pessoas, né? Aí, quando eu me tornei adulta, eu percebi que eu poderia monetizar isso. Então, hoje eu recebo para brigar pelas pessoas. Então, assim, eu já zerei a vida, tô bem caramba com isso. Porque eu encontrei realmente o que eu gosto de fazer. Tenho uma filhinha de 3 anos, sou muito feliz com ela. Fui mãe um pouco mais velha, né? Se for comparar as pessoas, as minhas amigas e tal. Sou casada, meu marido é uma pessoa maravilhosa. Acho que é isso. E criminalista raiz, de coração pra caramba. Como você falou aí, você fez a melhor escolha da sua vida. Como que é? Conta pra gente. Eu fico um pouco curiosa porque a gente se conheceu num curso, quando você estava estudando ainda, né? E eu trabalhava de recepcionista no curso, a gente se conheceu, 12, 13 anos atrás, muito tempo atrás. Não façam as contas da nossa idade, que acho que não é interessante, joga pra cima, deixa pra lá. E aí, eu lembro que nessa época foi uma época que me despertou muito direito, porque eu acabei tendo essa proximidade com vocês. Então, era você e algumas pessoas da sua turma na época. Então, antes disso, você sempre soube, na verdade, o que você queria ser advogada? Eu me lembro de alguns momentos da minha vida quando eu era muito novinha. Eu fui contemplada do projeto Nova Vida. Esse projeto que tem no município. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz a inscrição e passei. E eu lembro que o primeiro local que eu trabalhei foi no Fórum de Macaé. O Fórum era onde foi a Casa da Criança, onde hoje é uma escolinha, que é perto do antigo Hospital da Unimed. Eu me lembro que eu era do projeto Nova Vida e fui parar ali. Primeiro local. E aí, eu não me recordo muito bem, mas talvez era uma vara única ainda, e tinha um juiz, Dr. Oscar Latuca, e eu comecei a trabalhar diretamente no gabinete dele. E aí eu comecei a ver as audiências da área criminal, né? E aí eu fiquei enlouquecida, eu falei, gente, que é isso? Só que eu tinha 14 anos, eu não entendia muito bem, né? Com 14 anos você não tem uma percepção do todo. Mas eu achava aquilo magnífico, maravilhoso. E comecei a olhar muito mais a atividade da Defensoria Pública e dos advogados, não muito a atividade do juiz, ou seja, nunca me despertou muito essa questão do papel do juiz nem do promotor, sempre da defesa. E aí o tempo passou, fiquei no projeto durante um tempo, deu um período a sair, e depois, quando eu fui terminando ali o nível médio, né, ensino médio, eu falei, bem, vou fazer o vestibular para Direito, e fiz e passei, e comecei a faculdade. Isso você já tinha quantos anos? Aí eu já estava eu entrei até um pouquinho depois, entrei com 20 na faculdade. As pessoas tinham 17, 18, meus colegas já eram mais novos ali, eu entrei com 20. Até por questões financeiras, né? Na época, Macaé não tinha ainda uma faculdade pública, quando eu comecei. A Estácio tinha acabado de chegar, salvo engano, eu sou da 3ª turma da Estácio.
Então, não tinha grana para pagar. Era assim, estudava 6 meses, parcelava os 6 meses para poder fazer o próximo semestre. Até que depois também fui contemplada com uma bolsa que o município fornecia para quem preenchia os requisitos lá e tal. E aí o município acabou custeando boa parte da minha faculdade. Isso foi maravilhoso, sou muito grata ao município de Macaé por isso, por ter dado essa oportunidade. Não só para mim, tinham vários colegas da minha sala também que precisavam da bolsa universitária e conseguiram. Não sei se hoje existe ainda, mas enfim. Eu tenho uma observação depois disso. Sobre isso, né? E acho que é isso. Se eu não pulei muita coisa, acho que é isso. E aí, aos poucos, eu fui vivendo aquilo e desde o início da faculdade, eu sempre estagiei no criminal e na família, sempre. Cheguei até a passar por outros escritórios estagiando, mas era mais uma questão assim, tem um escritório que paga melhor. E aí, como a gente era muito caidinho de grana, tinha que procurar o escritório que pagasse melhor ali para poder ficar. Mas o amor mesmo sempre esteve ali no criminal e na família. Aí, durante esse período ainda de estudante, eu estagiei na Defensoria Pública, tanto no criminal quanto na família. Estagiei no gabinete do juiz também, fazendo projeto de sentença, enfim. Desde sempre, desde que eu resolvi, de fato, né, entrar no direito, sempre vivi essas duas matérias que são as que eu mais trato hoje no escritório, que são as minhas especialidades. Em primeiro lugar, o criminal, que eu brinco que é uma paixão, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E o família, que eu brinco que é o meu amor, que é o que eu gosto de tratar, de ouvir as pessoas, de tentar ajudar de alguma forma. Às vezes até reconciliar uns casamentos, mas isso fica mais pra frente. É isso. Mas essas duas paixões, como é que você concilia isso? Eu brinco até que muda um pouco o clima lá do escritório de acordo com os atendimentos, né? Primeiro que o de família demanda muito tempo, porque as pessoas começam sempre contando a história desde quando conheceu. Quando começa o atendimento, fala assim, bom, quando eu me conheci fulano, aí eu já pego já até um café. Vamos lá, vamos conversar. E aí começam as histórias. Os atendimentos de família são sempre mais voltados para sentimento, por óbvio, né? Eu digo sempre que quando a gente chega no ponto de um processo de divórcio é porque todo mundo já perdeu, né? Perdeu o marido, perdeu a mulher, o filho perdeu, tá todo mundo perdido. É um jogo já perdido. A gente, enquanto profissional do direito, a gente tem a função ali de amenizar, né? Eu vejo hoje muitos colegas, e também não vou entrar em sede de julgamento, mas eu vejo muitos colegas que tentam inflamar uma situação. Eu trabalho completamente de forma contrária. A minha ideia é amenizar o dano. Tá todo mundo ali já numa situação muito difícil, então a gente vai tentando ali amenizar, às vezes chamar outra parte para uma conversa, aí se tiver advogado, obviamente, através do advogado, e tentar compor ali uma situação. Então, os atendimentos de família, eles são muito mais doloridos, eu diria, né? Porque todo mundo tem uma família, né? E todo mundo já viveu algo parecido com o que o cliente está trazendo. Então, são situações. É claro que hoje, depois de 12 anos fazendo isso, a gente consegue meio que, né? Tudo bem, terminou o atendimento, a gente fica ali naquela situação, pega o problema do cliente, eu brinco que o cliente vai lá, ele deixa o problema na minha mesa, eu falo, pode ir que agora tá comigo, a bola tá comigo desde que eu toco daqui. E aí terminou, bebi minha aguinha, meu café, a gente já vai começar a montar as teses de trabalho, de defesa, do que for, para poder trabalhar. Mas são, sim, atendimentos mais difíceis. Já o criminal acaba sendo mais pontual, muito embora tenham famílias envolvidas, né? Eu sempre digo que o preso é um cidadão e ele tem alguém que ama ele, né? Tem alguém que gosta daquela pessoa, independente daquilo que ela fez. Do que tenha feito. E também uma coisa que eu sempre digo que as pessoas não consideram muito, eu acho, e julgam muito a atuação do criminal, é que todo mundo merece defesa, a lei tá aí e disse isso, e que essas pessoas, que todo mundo pode cometer um crime a qualquer momento, essa é a verdade, né? E existem crimes de várias ordens, é porque a gente acaba focando muito em coisas óbvias e muito o que a gente vê na TV a todo tempo. Um roubo, um homicídio, tráfico, enfim. Mas tem várias outras coisas que acontecem nesse contexto que vai estar lá previsto no Código Penal. Então, todos nós somos passíveis de um dia cometer um crime. Não que a gente queira fazer, mas que a gente pode fazer. Então, nos processos criminais, acaba sendo uma coisa um pouco mais técnica, mas respeitando, obviamente, as famílias, o sofrimento das famílias e também, por óbvio, se colocar no lugar do preso, né? Não é tirar a dor da pessoa para querer sofrer, mas se colocar no lugar daquela pessoa, que quando ela assina a procuração e ela confia a você a oportunidade de apresentar a defesa, você ser a voz daquela pessoa, porque ela não tem mais voz depois que ela vai presa, ela transfere para o advogado, então a partir dali entra uma responsabilidade muito grande. Enorme, eu diria. E aí, dali para frente, entram as prioridades, que aí já entra uma parte de organização do escritório.
O cliente acabou de chegar, ele é um cliente preso, como que a gente vai tratar? Tem boas... temos ali requisitos subjetivos para levar para uma audiência de custódia, para tentar liberar esse cidadão na custódia. Como é que vai ser? A gente vai tentar direto, logo depois da custódia, um habeas corpus, vai despachar com o juiz do processo. Aí já entra a parte mais técnica da história. Essa parte mais técnica, ela é a parte mais difícil para você montar tudo isso? Que você monta sozinha ou com a equipe, com o pessoal do escritório? Como que funciona? Eu sou um pouco centralizadora. Apesar de eu ter hoje na minha equipe 5 pessoas, né? Ficam destinados ali, cada um para exercer uma função específica, tendo em vista que o escritório hoje faz criminal e família. Então, eu tenho uma advogada que entrou estagiária, está comigo há 3 anos, que eu brinco até que é minha filha, que eu já adotei para mim. Ela fica comigo diretamente ligada no criminal. E aí tem um estagiário que dá o suporte junto no criminal, e tem uma advogada de família e um advogado que cuida só da VEP, que é da execução penal, que é um outro tema que a gente pode falar depois, um pouco mais para frente. Desenvolver teses de defesa eu gosto de fazer pessoalmente, muito embora eu troque uma ideia com todo mundo, que é o que eu sempre falo. Todo mundo sabe alguma coisa, né? Todo mundo tem uma informação diferente para passar. Não é porque eu trabalho há 12 anos que eu vou dizer que só eu sei. Não, não é assim que funciona. Ainda mais no direito, né? Que é uma constante. A gente está sempre ali trabalhando com os julgados, com o que o STF está julgando, o que o STJ está dizendo, o que os ministros estão falando sobre casos parecidos com nossos, né? Casos análogos ali. Então, todo mundo tem uma opinião para dar. Mas alinhar a tese de defesa sempre fica na minha responsabilidade. Até porque eu digo também assim, quando as pessoas chegam no atendimento, é muito fantástico, é muito rápido. Chegou lá, sentou na minha frente, começou a contar o que está acontecendo, na minha cabeça eu já estou resolvendo, né? Entendi. Assim. Então, quando termina ali, eu já chamo a Rayane, que é quem me dá todo o suporte. Rayane, o caso é esse, a gente vai tratar assim, assim, assim. Pede os documentos tais. Na minha cabeça já está tudo montado. As peças já está tudo encaixando. A pessoa vai falando e você, eu consigo resolver assim, entendi. Esse caminho é por aqui, vamos seguir ali e tal. Isso também é com o tempo também que você vai pegando essa experiência. Esse embalo, né? São 12 anos, né? Não é só a experiência coisa. mesmo. É uma coisa que não ensina mesmo em lugar nenhum. Eu acho que é a vivência. Claro que no início você toma umas cacetadas, né? Pra aprender, mas com o tempo você vai se alinhando. E cada caso sempre é um caso? Sempre. Já teve algum caso que você achou assim, esse aqui vai ser muito fácil para resolver e foi o que mais demorou? Eu tô com um processo que sempre muito difícil teve agora. Alguma coisa? Tá difícil? Eu tô com um processo muito difícil agora. Muito, muito, muito. E eu achei que seria um processo mais rápido. Na área criminal? No criminal, Acaba que o criminal a gente não vai conseguir falar muito sobre temas específicos, porque a maior parte dos clientes são de Macaé. Então, se a gente adentrar muito em alguns temas, a gente chega na pessoa, né? Sim. Mas eu tenho um processo que está bastante complexo. Eu confesso que quando eu recebi, eu achei que teria menos dificuldade. Até mesmo de colocar esse cidadão para responder esse processo em liberdade. Mas no curso agora eu vi que as coisas são mais complexas. Do mesmo modo que eu já tive uns muito mais complexos que eu achei que seria. E foi mais fácil. Então eu fico só na minha cabeça mesmo, meus julgamentos. Eu fico, talvez esse seja bom, talvez esse não tanto, mas eu já nem externo mais, que é para não criar expectativa, né? Principalmente na equipe, né? E quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, o diretor te perguntou assim, se você consegue separar. Achei muito interessante até para você falar aqui pra gente, para quem está assistindo a gente. Você consegue separar a Daniele Taveira, advogada criminalista, da Daniele Taveira, mãe, esposa? Como que você consegue? Ou você é ligada 24 horas e está sempre ativa para tudo? Eu sou bastante agitada, né? Vamos pontuar isso primeiro. Eu sou a pessoa que acorda 4 e pouca da manhã, faço um cafezinho, sento na varanda e já começo a trabalhar. Porque sempre tem mensagem no telefone, são 2 a 2 telefones, sempre vai ter mensagem ali, sempre tem alguém para mandar um andamento de processo e tal. Gosto muito de ser mãe, sempre quis. Então é um sonho que eu realizei, foi um milagre que Deus me deu, e um milagre da vida, né? E tento meio que dividir essas fases, mas não é fácil, confesso que não é fácil. A área que eu escolhi trabalhar, ela não para, é o tempo todo. O tempo todo, são 24 horas o telefone tocando, mensagem chegando, alguém batendo na porta do escritório, alguém falando que alguém vai me procurar porque indicou, enfim. A gente consegue um pouco separar alguns momentos. Já teve momentos de eu estar, almoçando lá no Cavaleiros com minha filha, o telefone tocar. Eu vou ficar com meu marido, né? Fica aqui um pouquinho que eu vou ali rapidinho na DP, vou ver o que é e já volto. Às vezes não dá pra voltar. Mas separar não. O que acontece muito, que até eu não falei isso quando ele me perguntou aqui nos bastidores, que eu tenho observado muito, e eu fiz isso recentemente,
é que você vai enfrentando, vivenciando tantas coisas que você vai ficando ainda mais, vou usar a palavra correta para não assustar, você vai ficando ainda mais atenta às situações, principalmente em crimes de ordem sexual, crimes sexuais. E eu tenho uma filha e a menina. Então você vai ficando cada vez mais alerta a todas as situações. E talvez até um pouco neurótica, essa é a palavra, que eu não queria usar para não assustar, mas a gente acaba ficando. Eu imagino. A minha filha também tem 11 anos e eu ainda, né, entrei na faculdade já 2 vezes, ainda não consegui terminar, mas vou terminar em nome de Jesus. Vai terminar. Vou terminar. Já tenho um escritório para estagiar. Já vai estagiar. Já tá tudo esquematizado. Mas acho que esses crimes, assim, sexuais, com crianças, enfim, que seja, pra gente que é mulher, é muito mais difícil. Então, às vezes, eu acredito que separar realmente não consiga. Essa parte mas tem que não ser dá. forte. Tem. Eu falo uma coisa assim lá no escritório. Eu trabalho com a razão, né? Porque se você for colocar o coração na mesa, não dá muito certo. Principalmente para esse tipo de crime. Muitos advogados nem fazem, essa é a realidade. É um crime que causa muita repulsa nas pessoas, né? As pessoas ficam muito chocadas, muito abaladas. Então, se você for analisar uma situação dessa com o coração, você não pega para fazer. Independente do valor que você vai cobrar, você não vai fazer. Quando você pega com a razão e você vai trabalhar ali a letra da lei, o cidadão merece uma defesa, e você vai fazer se você quiser, porque ele está te contratando. Se você não fizer e ninguém fizer, a Defensoria Pública vai fazer, ela está aí para isso. Mas a gente precisa mesmo trabalhar com a razão, dentro da lei. O que é que dá para ser feito? Estou com um processo até emblemático lá no escritório, que já está numa fase de a execução, né, da sentença. Esse cidadão acabou perdendo um prazo de recorrer, ficou com uma pena muito alta, inclusive, só que hoje é uma pessoa que já não tem mais as faculdades mentais em dia, então ele se tornou um paciente psiquiátrico. E aí hoje a minha briga com a justiça é para que esse cidadão consiga ser um preso domiciliar em razão da deficiência de ordem psíquica dele. Então, assim, ele cometeu crime? Sim, cometeu. Ele teve uma sentença? Sim, ele teve. Mas o sistema prisional não consegue cuidar dessa pessoa. Ele ainda é uma pessoa, muito embora ele tenha cometido um crime. Então, deixar esse cidadão dentro de uma unidade prisional hoje dá para ele uma certidão de óbito. Porque ele não consegue mais se automedicar, ele não tem essas condições. Então, é um processo que hoje está me dando bastante trabalho no escritório, porque a gente já está numa briga já bem lá em cima, nos tribunais, para tentar que esse cidadão cumpra essa pena em casa, uma prisão domiciliar, ainda que monitorada, tornozeleira, enfim. Aí entram outros requisitos ali. Mas é um processo assim. Se eu fosse, obviamente, ou qualquer advogado, pensar com o coração, ou não pegaria, né, um processo dessa ordem, ou, sei lá, não sei também como ficaria uma situação dessa com uma defesa da Defensoria Pública, não consigo ver até onde a Defensoria Pública atuaria nesse ponto, se a família conseguiria chegar na Defensoria Pública para poder tentar esse recurso, enfim, são situações assim. Os crimes sexuais são mais complexos, né? E aí, nessa pergunta sobre separar a gente separa. Mas você passa a ter mais olhos de atenção para uma situação dessa. Entendi. Você já foi julgada por pessoas, por, sei lá, família, amigos, por ter ingressado nessa área criminal, por ter defendido o fulano ou fulano? Ou, sei lá, você não podia fazer isso e você fez, enfim. As pessoas não entendem, que realmente, como você falou, algumas pessoas falam que advogado não tem coração, principalmente nessa área criminalista, que as pessoas querem agir com sentimento ali na hora, ferro e fogo, e enfim. E você já foi julgada por isso? Como que você lida com isso? Eu acho que isso é um julgamento constante, eu acho que isso é o tempo todo. Eu enxergo muito isso. Não dou muita audiência, né, para esse tipo de situação, mas eu enxergo muito isso. Das pessoas acharem assim, mas você vai defender fulano? Mas você vai defender o caso tal? Bom, fulano também tem o direito a essa defesa, né? Eu brinco assim, se fosse para não ter a defesa, vamos lá modificar as leis e falar sobre pena de morte. Se ninguém merece defesa, morre todo mundo que cometeu o crime. Se não tem uma lei que diga desse jeito, diz que o cidadão merece defesa, que ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, né, um termo mais jurídico, então a gente vai trabalhar nesse sentido. Mas esse julgamento é constante. Eu tive um episódio que é até importante, que foi importante, que eu estava numa delegacia
conduzindo um flagrante lá, uma prisão em flagrante. Salvo engano, esse flagrante era sobre tráfico de drogas, que é o que acaba que é uma quantidade muito maior. E o inspetor de polícia puxou a FAQ do cliente. FAQ é folha de antecedentes criminais. Lá tem a vida da pessoa toda, de todos os crimes que supostamente tenham sido cometidos e tal, inquéritos policiais, processos. E aí ele puxou a FAQ do cliente, sei lá, tinham bastante páginas, sim. Era uma FAQ grande, recheada, que a gente diz. Era um facão, uma FAQ robusta. E ele quis me colocar numa situação de... Doutora, você já viu a FAQ do seu cliente? Assim, você vai fazer a defesa dele mesmo? Aí eu expliquei pra ele que eu não estava na condição de juíza, nem ele, que a gente não estava ali pra julgar, né? Ali eu estava para fazer meu papel de advogada, ele fazia o papel de policial, tomar os termos de quem deveria tomar, conduzir o flagrante como deveria ser conduzido, e tudo bem. Que não era para eu analisar a FAQ de cliente, se o cliente já fez ou não fez qualquer coisa. Não está me dizendo nada. Ele me contratou ali para trabalhar naquele ato, para conduzir a prisão em flagrante dele, assegurar os direitos dele em sede policial, de permanecer em silêncio, de não, enfim. E depois dali fazer uma audiência de custódia e conduzir o processo de instrução dele, tá tudo certo. Se me contratou para isso, é isso que eu vou fazer. Não existe uma análise sobre isso. Mas, na sua pergunta de, a família, seus amigos, alguém já julgou? Todo mundo julga, o tempo todo. Julga porque você vai defender, julga porque você pegou o caso para fazer, julga por várias situações. Inclusive onde não deveria haver julgamentos. Em sede policial, em sede de juízo. O advogado não tem que ser julgado, né? Essa é a realidade, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. O advogado, ele tá ali para exercer a função dele. E naquele momento tá todo mundo trabalhando. Essa semana mesmo, ou foi na semana passada, os dias estão passando muito rápido. Eu fui também conduzir uma situação de flagrante, já estava tarde da noite, já era entrada da madrugada. E aí o policial que havia feito lá a prisão falou assim, tarde da noite, hein, doutora? Saiu de casa. Eu falei, tá todo mundo trabalhando, fica despreocupado. Você trabalhou, você fez o seu. Você foi debochadinho. Eu aqui agora tô fazendo o meu. O policial civil vai fazer o dele também. A gente tá aqui trabalhando. Olha que legal. Gerou emprego. Olha que legal. Ministra que você falou. Falei. Gerou emprego. Gerou concurso pra Polícia Civil. Gerou concurso pra Civil, que até esse policial, acho que é do último concurso. Ele falou, eu sou. Eu falei, então, tá vendo? Se não tivesse esse índice aí, não teriam novos policiais, concorda? E aí eu já venho tentando também assim, contornar e levar pra uma situação mais... Mas sempre falo isso, na maioria das vezes. Tá todo mundo trabalhando, fiquem despreocupados. Fica relaxa, fica na sua. E nesse ambiente, é muito masculino? Muito. Como você já sentiu preconceito por ser mulher? Ou já chegou num lugar que só tinha você de mulher e você não teve... eu acredito que sim. E você não queriam te dar a voz? Ou então, nem sabiam que você era advogada, sabe? Já meio que menosprezou você? Então, a maioria dos ambientes da área criminal são compostos por, em sua maioria, homens, né? Os policiais penais, já dentro dos presídios, os policiais civis, muito embora tenham muitas mulheres hoje, inclusive nos plantões de delegacia, mas a maioria é homem. Aqui, como eu atuo mais Macaé, Rio das Ostras, porque tem uma questão de plantão diária, a gente acaba meio que conhecendo bastante gente. Então, assim, quando chega, eles já sabem que é advogado e tudo mais. Mas sempre tem uma situação dessa ordem de só você ser a mulher ali. Ou às vezes até uma coisa meio boba, assim, que vai muito do homem, de alguns, né? Não estou generalizando. Mas querer tratar assuntos que não têm pertinência com o caso. Exemplo, assuntos de porta de boteco. E você tá ali sozinha como mulher naquele momento, não querer nem participar daquele tema, entende? Os assuntos mais bobinhos, assim, não vou falar o que é especificamente, mas os assuntos idiotas, e você tá ali do lado e você não vai participar daquilo, mas você percebe que meio que tá falando esse tipo de assunto para te afetar. No seguinte sentido, se você não fosse advogada, você não estaria aqui agora para ouvir, porque esse papel poderia ser de um homem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Como se naquele local ali não pertencesse a você. E aí eu percebo, às vezes, essa situação, entende? Isso mas aí vivo. você... Mas aí eu ignoro. Pego meu telefone, tô mexendo no meu telefone. Se eu tiver que conversar, você sempre ignorou, já teve um momento que você quis... Você não tá me vendo aqui, não? Ou então dá uma sacudida. Em nenhum momento você quis... Eu brinco que eu vim com uma voz mais grossa, eu já vim mais incorporada na advogada criminalista, né? Não que eu precise gritar nem fazer nada disso, acho que eu nunca precisei, na verdade. Tem alguns colegas que relatam problemas em delegacia, ou eu sou uma grande sortuda, ou realmente estou trabalhando bem, porque eu nunca tive esse problema de me indispor com o policial. Exceto essa questão da FAQ, mas aí a gente conseguiu na classe ali resolver, né? Mas nunca tive
um embate assim direto. Sempre chego nos flagrantes, me apresento, pode até me conhecer o policial, tudo bom? Boa noite. Sou advogada, fulano de tal, já está aí, já conduziu, como é que está a situação do flagrante, já ouviu os policiais, posso conversar com ele? Aí, às vezes, o policial está finalizando alguma coisa, não, no seu tempo, fica à vontade. E aí, fico ali, aguardo o meu, mas também não é um fica à vontade, vai me atender daqui 3 horas, né? Mas aí, a gente vai ali meio que conduzindo. É uma situação muito de você sentir ali o clima e ir conduzindo. Porque a história é bem assim, né? Já está numa situação complexa, tem alguém preso naquela história. Pode ser um homem, uma mulher, seja quem for. Tem alguém preso na história. Eu penso que se o advogado chegar já fazendo muito estardalhaço, que agita ainda mais os ânimos de todo mundo. Quando a gente sabe trabalhar, eu percebo que não precisa fazer isso, entende? Respeito todo mundo que age da forma que quiser. Não estou falando sobre isso. Na minha posição, a minha opinião. Se você chegar, souber trabalhar, souber o que você está fazendo, a chance de dar problema é muito pequena. Mas é o que eu digo também. Eu estou falando sobre as minhas... o espaço que eu estou atuando. Macaé, Rio das Ostras, Macabu, Quissamã, enfim. São locais que... eu estou falando de sede policial ainda, né? Na maioria das vezes, você está ali, eles reconhecem sua função como advogado e você consegue desempenhar ali de uma forma tranquila. Se a gente for avançar um pouquinho e falar sobre unidade prisional, aí às vezes é necessário você ser um pouco mais incisivo. Porque o Estado do Rio tem diversos presídios, os presídios se organizam de forma individual ali, sobre horário de entrada de advogado, sobre quantidade de clientes que você consegue fazer atendimento, enfim. Então, às vezes, é necessário você mostrar que tem realmente conhecimento. Não, eu posso fazer isso sim, você deve estar equivocado. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu conversar com o diretor. Aí, às vezes, é um caso que você tem que falar na diretoria do presídio para poder fazer valer seu direito. Mas, de verdade, eu sempre tento manter só a voz grossa. E num tom normal, não costumo me exceder, não. Vai estar dando certo. Aí, nesse tempo todo, tá dando certo. Ai, que bom, né, que tá dando certo. Mas é bom que você já tem uma presença, Daniela. Você já tem uma presença, então... Acho que dá intimidade. Acho que sim. Não vamos mexer com ela. Acho que meio que fica assim, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria fazer pra você. Porque daqui a pouco a gente tá encerrando, né? Eu tô tão rápido, tá vendo? Eu pensei que era umas 3 horas. Mas, ó, vamos lá. Eu queria que você explicasse a diferença entre os crimes de menor e maior potencial ofensivo. Bom, vamos lá. A lei fala pra gente sobre quem... Eu vou tentar falar de uma forma menos jurídica para dar entendimento para todas as pessoas, né? Sim. Quando a gente está falando no meio de advogados, aí a gente vai falando usando os termos técnicos para demonstrar que a gente conhece. Como a gente vai falar para várias pessoas, eu acho mais viável falar de forma que as pessoas consigam entender e consigam trazer para a realidade delas ali, porque de repente já vivenciou algo parecido, tá bem? Fazer só essa introdução para as pessoas entenderem também o que eu vou fazer. O menor potencial ofensivo são crimes que vão ser tratados ali no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, que são crimes que têm uma pena máxima definida na lei. E os outros crimes são crimes ditos como crimes comuns, que vão ser tratados lá na vara criminal. Macaé tem 2 varas criminais, né? A primeira e a segunda vara criminal. Outros locais, por exemplo, a capital tem diversas varas criminais. Então, isso vai aumentando de acordo com a população, de acordo com a legislação. Então, basicamente é isso. Se você for fazer uma análise hoje, esses crimes que são tratados no GCRIM, crimes de lesão corporal leve, vai para o GCRIM. Tem hoje uma vara especializada de violência doméstica, que trata a parte da violência doméstica. Isso é um ganho também para a cidade, né? Para a gente aqui, para os munícipes, porque fica uma vara especializada só na violência doméstica. Até a mulher se sente mais segura de estar por ali, se sente mais acolhida, né? E também tem os outros órgãos em Macaé que tratam bastante disso. Basicamente é isso. E aí lá na vara comum vão ser processados e julgados os crimes de ordem... Vamos lá. Tráfico, homicídio, receptação, que são os crimes que envolvem o objeto de produto de furto, e aí você não sabe que aquele produto era furtado e você recebeu aquele produto, então é um crime tipificado como receptação, lá do artigo 180. Acho que esses são os mais comuns, assim, que as pessoas vão entender melhor aí. Tá. Quando você escolheu essa profissão e essa área criminal, em algum momento você sentiu medo? Medo de não conseguir ou medo de ser uma área criminal que, às vezes, eu falo assim, advogada criminalista, sei lá.
Você não tinha muita experiência. Quando você resolveu, fala assim, acho que quando você falou 14 anos, quando você começou a se encantar com aquilo tudo, que aí você começou mais ou menos a entender, né? Quando você realmente decidiu, é isso que eu quero, mas você sentiu medo, insegurança de não conseguir, ou você sempre foi assim, eu consigo, eu posso, se eu não conseguir, eu vou dar meu jeito e vai funcionar? Eu acho que uma misturinha. No início dá medo, com certeza. E eu até falo que hoje, se você entrar para uma audiência de um fato novo, de um cliente novo e não der uma tremida, você tá já no caminho errado. Tem que tremer. Tem que entrar. Toda vez, tem que entrar e falar assim, vou dar o meu melhor, mas a audiência é uma dinâmica, você não sabe o que vai acontecer ali. Então, são várias situações. No início, eu estava até olhando isso, meu primeiro processo foi até um processo que aconteceu com a marca de Rio das Ostras, e era o filho até de uma conhecida, meu primeiro processo criminal. E eu lembro que eu fui com muita responsabilidade, porque eu falei assim, cara, é mais louco quando você conhece, né, os familiares ali. Eu falei, eu vou dar o meu melhor. E eu lembro que eu soltei até em audiência, né, eu consegui lá que o juiz concedesse a liberdade do cidadão em audiência. E foi mágico. Ali eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo, entendeu? Eu vou fazer, não tem jeito, é isso aí, vamos tocar desse jeito. Medo se você for desonesto. A desonestidade te leva ao medo. Eu sou muito sincera. É até uma característica muito forte minha e que até os clientes falam isso, né? Quando chega para mim um processo, eu falo, dá para fazer isso, isso, isso. Não vai me pagar para falar o que você quer ouvir, que não dá. O que dá para fazer é isso. Eu acho que no criminal o medo vai entrar quando você mentir pro cliente. Se você mentir que você pode fazer determinada coisa que não está na sua competência, você vai ter medo, porque você vai ter que entregar aquele resultado que você prometeu. E depois ele vai te cobrar. Que aí são coisas que a gente vê na televisão aí, vira e mexe, né? Certamente alguém prometeu que não podia cumprir, e aí a pessoa vem para poder resolver. Então, assim, acho que o medo está muito vinculado a isso. Todo mundo me pergunta isso. Você não tem medo de fazer criminal? Eu sempre falo assim, não, porque eu não conto mentira. Eu sou muito sincera. E quando eu percebo, inclusive, que a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, eu repito várias vezes, para ela entender que, porque às vezes, para tudo na vida, a gente quer ouvir uma resposta positiva de alguém. Aí você vai com aquilo na cabeça. Não, mas eu vou ouvir determinada coisa. E o advogado, ele não pode, naquela ansiedade de fechar o contrato, falar o que o cliente quer ouvir, de forma alguma. Eu falo que eu assinar o contrato é o final de tudo, quando a pessoa está ciente de tudo que vai acontecer. E eu fico lá repassando. Se a pessoa mentir, realmente ela vai ter um problema. Principalmente quando versa sobre criminal. Quando versa sobre liberdade das pessoas, né? A gente vê muita coisa solta por aí de advogados que prometem coisas que não vai ser de competência dele, porque quem concede liberdade é o juiz, é o desembargador. Nós somos apenas os instrumentos, né, ali. O que eu sempre digo lá é o seguinte, olha, no meu escritório para os meus clientes, a parte jurídica eu vou fazer. Tudo que tiver de possível vai estar dentro do processo, os argumentos, as jurisprudências, né, que são os julgados, casos parecidos ali, a documentação necessária, que eu acredito que o juiz vai fazer essa análise, as testemunhas, que a gente começa a ouvir as histórias, ver se tem testemunha, se não tem, para ajudar. Agora, quem resolve se essa pessoa responde esse processo em liberdade, se essa pessoa vai ser absolvida, não é o advogado. Quem vai resolver ali é o juiz ou, numa segunda instância, vai ser o desembargador. Então, quando a gente deixa isso tudo claro, a gente não tem problema. Eu confesso para você que eu nunca tive problema. Quando alguém se confundiu no caminho, eu sentei, alinhei e falei, olha, talvez você esteja era confuso. Era isso que eu ia te perguntar. Se tem lá alguém atrás que a gente confunde. conversou, eu te expliquei tudo isso e tal. Tem alguém que... Já teve pessoas, na verdade, que já acharam que você ia fazer mágica? Que era tudo com você e você ia resolver e tudo, mesmo você explicando. Eu já recebi uma carta assim, que aí me deixou um pouco tensa. Eu recebi uma carta assim, depois de Deus eu só tenho a senhora. Oh, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, que responsabilidade, né? E aí era uma situação até já de execução da pena, faltava só fazer uma questão de progressão de regime, e aí eu corri com tudo para, igual eu já faço sempre, eu sou muito rápida para resolver as coisas, corri com tudo para poder agilizar aquilo. Mas eu percebi que era uma pessoa que já estava ficando abalada psicologicamente, porque o sistema prisional não deve ser fácil. O que a gente vê de fora é muito pouco perto do quem está vivendo lá dentro. E eu senti que ali já tinha uma questão de ficar meio abalado. Essa pessoa até saiu agora recentemente, foi lá no escritório, foi agradecer, levou bombom e tudo. Mas eu percebi que era uma pessoa que talvez, se fica mais um tempo, talvez traria um tipo de problema. Porque vou fazer um breve resuminho assim, quando chega já na fase da execução penal, que é um cidadão que já está cumprindo pena, que já tem uma sentença ali que ele vai cumprir, ele precisa passar um tempo preso para progredir.
E aí existem as datas bases para progressão de regime. Então vai ter uma data prevista para ele progredir. Mas não necessariamente vai ser naquele dia, porque a justiça não é rápida desse jeito. Você vai progredir para o aberto a partir do dia tal. Mas não quer dizer que naquele dia vai chegar o oficial de justiça com o alvará e falar, vem pra cá. Não é assim. A gente tem que pedir, o Ministério Público tem que falar, o juiz vai ter que decidir. E aí eu acho que isso gera um pouco de ansiedade. Recentemente a gente teve uma questão dessa. Mas eu acho que foi mais por isso. Esse cidadão ficou um período grande preso e o sistema meio que deu uma massacrada e ele ficou meio desgovernado, assim, de ordem psicológica. Mas fora isso, que eu me recorde, não. Porque eu faço muito isso, de ser muito sincera, tem que explicar muito, às vezes explicar mais de uma vez a mesma coisa para não restar dúvida, porque eu sei que a dúvida vai me gerar problema. Eu prefiro ganhar tempo ali explicando 2, 3 horas dentro de um atendimento do que depois eu ter que e mostrar também que você não faz mágica, né? Que você não é juíza, que você, enfim... O que a gente vai fazer você vai fazer o seu máximo. O melhor caminho, isso aí. Vai fazer o pedido, me comprometo, às vezes, até conversar com o Ministério Público antes dele manifestar a opinião. Muitas das vezes eu faço isso, né? E depois despacho com o juiz, que é conversar com o juiz sobre o pedido. Despachar com o juiz tudo que eu mandei para ele no pedido, eu vou conversar com ele, mais ou menos isso, entende? Expor a minha opinião ali enquanto defesa, a minha tese de defesa ali naquele pedido de liberdade, que é o que acontece na maioria dos despachos, e explicar para o juiz o porquê que o juiz deveria considerar que esse cidadão responda o processo de liberdade. Então eu faço essa situação ali. E sempre muito comprometida, né? Eu tenho uma característica, e aí eu acho que é preciso a gente falar sobre a gente, né? As pessoas têm muito isso de, a gente não pode se autopromover. Tem que se autopromover. A gente tem que falar quais são as nossas características, como que a gente atua. Lá no escritório eu sempre falo, da minha parte pode deixar, daqui eu toco. O comprometimento é de 100%. Se eu tiver que sair de Macaé hoje para ir ao Rio, para despachar, para conversar com o desembargador, com o assessor, com alguém que vai me atender, eu vou fazer. Entende? Não tem problema nenhum quanto a isso. É aquilo que eu falei lá atrás. Quando o cidadão assina a procuração pra gente, que ele passa a voz dele pra mim, que é assim que eu enxergo a procuração, ele fala assim, olha, eu não tenho mais como falar, tô preso. Fala por mim. Assinou a procuração. Eu enxergo esse movimento acontecendo. Aí, eu já gosto de falar, né? Aí que eu vou falar pela pessoa mesmo. Quando me concede essa oportunidade, eu falo que toda procuração é uma concessão de oportunidade. E eu trato com muito respeito e com muito carinho tudo isso. E é isso, eu sou apaixonada pelo direito criminal. Eu tô vendo ela falando, o olhinho brilhando. É muita paixão, eu acho o máximo. Que bom, cara, graças a Deus que você gosta, se encontrou nisso. Eu gosto também, eu só não vou para criminal, vou ficar te devendo essa aí. Não sei, talvez a gente consegue te seduzir. Então, eu acho que não. Mas quem sabe, tudo pode acontecer. Falta um pouquinho tempo, falta 2 anos só pra eu terminar. Ai, que maravilha. Vai dar certo. Eu queria até falar no início pra você sobre... Você falou da bolsa universitária. Eu também peguei um pouquinho da bolsa universitária. Ai, que maravilha. Quando eu entrei em 2011, mas aí teve um empecilho ali no meio que não foi culpa minha. Era uma grande ajuda, né? Poxa, me ajudou pra caramba. Me ajudou bastante tempo, 1 ano, acho. Sei lá, alguma coisa assim. Não tinha como, né? E na época o salário mínimo era o quê? Nem lembro mais quanto que era, R$600, 700, alguma coisa assim. E eu trabalhava também. Enfim, tinha que pagar. E aí eu consegui também essa bolsa universitária, que me ajudou por um tempo. Depois eu tive que sair, enfim, veio filho depois. A bolsa ajudou muito, né? Inclusive, poderia voltar, porque eu vejo que tanta gente precisava, né? Eu até ouvi alguma coisa recentemente, mas eu não sei se deram um andamento, enfim. Eu acho que não. Vou procurar saber, porque eu entro nessa leva aí. Eu confesso que se não fosse a bolsa, talvez eu não conseguiria. Tá vendo? Porque meus pais já são separados há bastante tempo, então tinha uma situação de eu morava com minha mãe e tal, então minha mãe não teria como arcar sozinha com aquilo. E aí eu falei, não, eu vou entrar na faculdade, eu vou dar um jeito, vai dar certo. Eu entrei falando isso. E aí, poxa, quando a bolsa veio, foi... Poxa, um alívio, Foi né? um alívio. Eu consegui já comprar livros, né? Porque eu fiquei 1 ano na faculdade vivendo das Xerox. Depois eu consegui ter um livro. São coisas que vêm, que são eternos. É isso. Né? A gente sempre vai levando. Mas a gente está encerrando agora, olha só. Gente, o eu diretor já tá ali, você gostou? Primeiro podcast seu? Eu tava um pouco tensa. Eu sabia. Eu cheguei que você perguntou, você já sabe? Eu falei, eu sei fazer audiência, podcast, eu não sei nem como funciona. Nossa, com o juiz eu sou tranquila. Agora com aqui você, sim. Mentira. Isso é um elogio. Vou me sentir lisonjeada, porque com o juiz ela fica, gente, o que eu vou fazer? Como é que é? Vamos lá. Agora com o Cindy Brito ela já ficou, né? Tá e ó, me conhece há um tempão.
Obrigada pelo convite, foi um enorme prazer que isso. falar de Macaé também, falar de mim, falar dessa história. Bom te ver, a gente estava sem se ver esse tempo todo. Fico te acompanhando só nas redes sociais rindo pra caramba. Ih, ela disse que vem comigo aberta. Obrigada pelo convite, eu amei, achei o máximo. Fiquei à vontade, eu acho. Então foi maravilhosa e quero que você volte pra gente falar mais sobre. Você pode trazer até uma estagiária sua, eu quero saber. Eu quero ouvir o que ela tem pra falar, entendeu? Porque eu posso já me... Entendeu? Pode. Eu quero muito isso. Então, por favor, retorne pra gente poder falar mais sobre isso. Vou falar com as meninas, elas vão ficar animadas. A gente faz um revezamento aqui, ó. Senta um pouquinho uma, senta outra. Então, volte, a casa tá sempre aberta pra você, obrigada. o Macaé delas. Amei. Também, tá? amei. E deixa um recado, fala dos seus escritórios, telefone, quem quiser entrar em contato com você. Acaba que a gente fica um pouco limitado sobre publicidade, né? A OAB um pouco que limita a gente. Então, fala, o que eu posso dizer a gente tem um Instagram, Taveira Magalhães Advogados. Sempre procure advogado da confiança de vocês, para quem precisar, para determinadas áreas. As nossas áreas de atuação lá são criminal e família, são as minhas áreas de especialização, não entendo nada sobre outras coisas, apenas isso, tá ótimo. Mas sempre procure um advogado de confiança. Eu costumo dizer que sempre que tiver um tema para ser tratado, procure um especialista, porque é a pessoa que lida com aquilo o tempo todo, está recebendo as notificações, enfim, as atualizações da justiça e sempre vai tratar melhor o caso, né? Mas é isso, a publicidade para o advogado ela é mais limitada. Eu não sabia. O estatuto, né, não deixa a gente trabalhar muito com publicidade, mas o que eu posso dizer enquanto advogada procure um advogado de sua confiança, de preferência especialista, para resolver o problema que porventura venha surgir na sua vida. É isso. Perfeito, maravilhosa. Obrigada, tá? Volte sempre. E é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Então, já sabe, a Dani vai voltar, vai trazer uma estagiária, enfim, vamos conversar mais sobre a especialidade dela. Eu quero muito, tem muita coisa para fazer, um monte de perguntas que eu fiz aqui, eu não fiz nem metade, mas o papo foi super interessante, gostei muito e muito obrigada. Obrigada. Tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima.